A capa do Databook tem que ter esse formato específico. Eu vou pedir a gentileza de ir aqui embaixo, isso já está no template. Aqui embaixo você vai colocar o código da sua disciplina. Obviamente você já sabe o número do seu grupo, então o número do seu grupo vai aparecer aqui. Você vai escrever primeiro semestre de tal ano ou segundo semestre de tal ano, e aí você vai colocar se sua disciplina é no período diurno ou no período noturno. Você vai escolher uma delas, obviamente. E aí você vai colocar o nome da professora ou do professor que sejam a sua orientadora ou o seu orientador de projeto. Se você quiser colocar também aqui uma barra e colocar quem foi o professor ou a professora que te deu o laboratório de computação, ou seja, aí também fica à vontade, mas tem que ter pelo menos o nome do orientador de quem é o professor responsável pelo seu projeto. Aí um ponto importante, você vai colocar o seu número, o número aqui tem que aparecer em ordem numérica, tá? Não é em ordem alfabética, a ordem é numérica, e o número tem que ter esse seguinte formato, você vai colocar 2 dígitos, ponto, os outros 3 dígitos, ponto, os outros 3 dígitos do seu número ou registro acadêmico, traço e o dígito do seu número, tá bom? Então, dependendo de qual semestre, dependendo da organização, vão ter 5, 6 ou 7 alunos, depende do tamanho do grupo que foi especificado na parte de teoria. Então, meus caros, por favor, atenção especial, porque se a capa do trabalho não estiver no formato correto, o seu trabalho não será corrigido. E aqui você vai colocar, aqui embaixo, se é primeiro ou segundo semestre, e você vai colocar também o ano que corresponde à entrega do seu projeto. Obviamente, o título do projeto vai ser o mesmo para todo mundo, então é muitíssimo importante que você entenda isso, de que se você não entregar o trabalho nesse formato, a reprovação vai ser sumária. Eu peço a gentileza de vocês analisarem no Moodle qual que é a data limite. A data limite está disponível no Moodle, também está disponível no edital. Por favor, entendam que não serão aceitos trabalhos atrasados por nenhum motivo. Os 2 arquivos que vocês têm que enviar, tanto o Databook, que tem que estar em PDF, quanto a planilha no Excel, esses 2 arquivos serão submetidos via Moodle, e o tamanho dos 2 arquivos não pode, de maneira alguma, ultrapassar os 250 megabytes. Então, vocês vão procurar lá no Moodle como é que funciona, onde está o seu grupo. Então, vou sempre colocar o número do seu grupo, qual que é o período, quem que é o professor, no caso aqui eu só coloquei 2 grupos de exemplo, que eu sou orientador, vou listar em ordem numérica, ou seja, já tá pronto para você aqui, só não está no formato de você colocar 2 números, 3 números, opa, ficou errado, e o dígito, tá bom? E aí vocês vão encontrar um link para que vocês possam fazer a submissão do arquivo. E aí eu já deixei especificado que o tamanho máximo não pode ser acima de 250 megas e também deixei que vocês só podem submeter 2 arquivos. Então, muitíssimo cuidado para a questão do prazo, está aqui explícito e especificado para vocês, e dizendo claramente, se vocês não cumprirem o prazo, o trabalho vai ser reprovado, porque ele vai constar como não concluído. Então, eu sugiro fortemente, e um dos objetivos é, semestre após semestre, a gente incorporar uma série de ferramentas gerenciais, como Trello, Microsoft Teams e uma série de outras ferramentas que estão disponíveis. Então, durante o semestre regular, os professores de projeto trabalharão esses aspectos com vocês. Outro ponto fundamental que vocês devem adotar é um sistema de backup, seja através de backup físico, seja através de backup na nuvem, que seja em um local seguro e onde todos tenham acesso. Tem um problema muito grave quando a gente faz esse tipo de backup e tem muita gente envolvida. O problema não costuma ser somente a questão do backup, e sim as versões dos arquivos. Então, vocês têm que adotar um sistema de controle de versão. Ou seja, se 3 pessoas estiverem trabalhando ao mesmo tempo, vocês podem ter problema, porque as versões podem estar diferentes. Então, muito cuidado, que isso, inclusive, é uma das habilidades que a gente quer desenvolver em vocês. Outro ponto importante é que antes de vocês submeterem os arquivos no Moodle, que vocês tenham certeza absoluta que a versão está correta e que tem todas as seções necessárias no PDF, ou seja, no Databook, ou seja, que o Databook está formatado, que contenha todos os cálculos, que contenha as simulações, contém os desenhos e, obviamente, os 3 anexos que foram especificados. Perfeito?
Então, outro ponto importante é o seguinte, provavelmente na próxima data eu vou dar uma instrução um pouquinho específica, talvez eu eleja alguns capitães dos times, ou perdão, dos grupos, eu vou especificar perto da data como é que vai ser essa conferência cruzada, porque na hora que os alunos enviarem o projeto, vai ter um professor que vai estar virtualmente disponível para fazer a recepção dos arquivos, e eu não sei se ele vai colocar essa informação no Moodle, por exemplo, pode ser uma coisa simples desse jeito. Na medida em que eu recebo o arquivo, eu clico nos arquivos e abro os arquivos e coloco lá, grupo 21, ok. Aí, grupo 22, ok. Grupo 23, não consegui abrir. E aí eu vou dar 15 minutos a partir da meia-noite do prazo para que os grupos refaçam caso tenha algum problema. Porque se tiver algum grupo colocar algum arquivo que não possa ser aberto, que esteja corrompido, a gente vai dar um aviso e os alunos vão ter 10, 15 minutos no máximo para poder submeter o trabalho de novo. Caso contrário, o projeto não será corrigido. Então, eu falei para vocês aqui da gestão do trabalho, adequação aos requisitos do edital, muito importante que vocês percebam a questão do conteúdo especificado, prazo de entrega, forma de entrega. Esses aspectos são partes integrantes das habilidades de gestão que a gente pretende estimular e desenvolver durante o nosso curso. Portanto, a falha em cumprir esses requisitos implica em reprovação sumária do grupo. Eu peço desculpas para vocês por ficar insistindo nessa questão. Eu não gostaria que isso soasse de maneira rude ou deselegante da minha parte. Entretanto, a gente precisa treinar vocês com o máximo grau de exigência e também as máximas expectativas de qualidade, porque vocês são alunas e alunos excepcionais, estão numa faculdade de ponta do Brasil e a gente não pode requerer de vocês nada menos do que a excelência na entrega, no conteúdo, na qualidade, na gestão, porque é para isso que vocês estão na faculdade, certo? Então eu peço desculpas se eu falei algumas vezes em reprovação, o objetivo nosso de professores não é isso, mas a gente quer prover para vocês um treinamento bastante rígido e árduo para que vocês suem bastante agora nos treinamentos para evitar sangramentos quando vocês estiverem aí nas provas, né? Quando eu falo prova, estou fazendo analogia, por exemplo, com triatlo, com um esporte de combate, né? De que você sofra sangramentos em combate, né? Quando eu estou falando isso de maneira bastante fictícia, obviamente. De tal sorte que eu removi as datas aqui, mas na média esse projeto foi feito para ser desenvolvido aí em 13 semanas, né? 13 semestres? Não, me desculpem, 13 semanas. De tal maneira em que a gente formata mais ou menos da seguinte maneira. Nas semanas iniciais, a gente faz a apresentação da disciplina, forma os grupos, a gente faz uma breve explicação sobre rolamentos e eventualmente sobre correias e polias e também faz a questão de seleção de rolamentos. E aí a gente começa a definir, na semana número 5, layout do sistema de transmissão, a seleção de motores, daí dimensionar o sistema de transmissão através de cinemática. Depois, na semana 6, a gente faz o dimensionamento e seleção das correias. A gente não necessariamente precisa fazer o dimensionamento de polias, tá certo? Quando eu falo dimensionamento de correias, é porque é o tamanho da correia, a distância entre centros, são geometrias fundamentais básicas. Daí também seria interessante já começar a projetar o sistema de redutor de engrenagem sem fim. Daí na próxima semana, na semana 7, a gente fala sobre configuração e dimensionamento de eixos. Depois a gente faz a dimensão e seleção dos rolamentos. E aí a gente tem na semana 8 layout e dimensionamento das estruturas metálicas de sustentação. Normalmente essa semana 9 e a semana 10 estão em uma cor, uma tonalidade diferente, porque normalmente essas semanas são quebradas. Então assim, basta que vocês continuem lendo aí, porque mais ou menos nós teremos aí 13 semanas para poder cumprir a entrega do cronograma, certo? Para que a gente tenha o cronograma completo. De tal maneira que o projeto que vai ser entregue eletronicamente, ele vai ter uma nota de 0 a 10 distribuída 4 pontos para os desenhos, 3 pontos para simulações, 2 pontos para os cálculos e 1 ponto para a formatação. De tal maneira que os professores de CGI vão definir com vocês a forma de avaliação. Perfeito? Então agora eu vou falar rapidamente sobre o método de avaliação.